Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios para poder colocar em prática o conteúdo da aula passada, certo? Então a gente vai continuar falando sobre dimensionamento de vigas de concreto armado. Então vamos lá. O exercício 1, ele pede para dimensionar a altura da seção transversal da peça e a armadura longitudinal utilizando a tabela das variáveis adimensionais. Dados: concreto C25, aço CA50, momento solicitante de projeto 150 kN, ou seja, como tem a letra D aqui, né, de design, a gente vê que ele já foi majorado, ou seja, já foi feita a combinação, a gente não vai precisar preocupar com essa parte do problema. B igual a 19 centímetros e que C igual a 0,4. Então, a gente vai precisar lembrar das variáveis adimensionais que a gente viu na aula passada, certo? Exercício 1. Então, na aula passada, ó, a gente viu o Xi, que é igual a x sobre d, certo? A gente viu o Mi, que é igual a MSD, momento solicitante de projeto, vezes B, vezes D ao quadrado, vezes FCD, certo? Então, ó, como nos foi dado o valor do Xi, utilizando a tabela das variáveis adimensionais, a gente consegue encontrar o valor do Mi, né? Eu tenho aqui o valor do momento solicitante, já foi dado, a largura da viga já foi dada, e também tenho a resistência do concreto, a resistência característica do concreto, né? Através da classe que foi informado, e com ela a gente consegue calcular a resistência de projeto, né? O nosso FCD. Então, ó, o primeiro passo vai ser encontrar o valor de Mi correspondente ao valor do Xi informado lá no problema, né? E o problema informava um Xi igual a 0,4. Então, a gente vai olhar na tabela qual é o valor de Mi correspondente a esse valor, certo? Então, ó, aqui nessa primeira coluna a gente tem os valores do Xi, né? E aqui a gente encontrou o valor do Xi igual a 0,4. O Mi para um Xi igual a 0,4 é igual a 0,228, certo? Então, a gente volta lá. Então, para um Xi igual a 0,4, o meu Mi é igual a 0,228. Aí a gente pode utilizar aqui, ó, a equação do momento flutor reduzido, né, a equação do Mi, isolar o valor de D para poder encontrar a altura, né? Então o problema está pedindo a altura total da viga. Mas para poder dimensionar a altura total, a gente vai calcular, na verdade, a nossa altura útil, né, o valor de D. Depois a gente acrescenta lá o valor do D' para a gente ter o valor final da altura da nossa seção transversal. Então, ó, com a equação do Mi, a gente faz D tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de MSD sobre B vezes Mi vezes FCD. Então, o D tem que ser maior ou igual a 150, né, kN/metro, dividido por 0,19 vezes 0,228, e o valor de FCD vai ser a classe do nosso concreto,
a resistência correspondente à classe do nosso concreto, né? 25 MPa, dividido por 1,4. (17,86 MPa). (17,86 MPa). Simplificando aqui. 150 dividido por 0,19 vezes 0,228 vezes 17,86 raiz quadrada. Meu D tem que ser maior ou igual a 0,44 metros. 44 centímetros, né? E o que é interessante a gente observar desse problema também, né? É interessante a gente observar qual domínio que está acontecendo o ELU, né? Então, quando o problema fixou o valor do XI, ele já está determinando o ELU onde vai acontecer o estado limite último, né? Ele já está determinando o domínio onde vai acontecer o estado limite último da viga, né? Então, ó, lembra da aula passada, onde a gente viu os valores de XI limite? Olha lá, ó. A gente tem o XI2A limite igual a 0,1667. O XI3 limite, ou seja, o XI que delimita o final do domínio 3, é igual a 0,259. Então, já dá para a gente perceber que o nosso estado limite último não vai acontecer nem no subdomínio 2A, nem no subdomínio 2B, certo? Mas a gente calculou na aula passada, né, o valor do XI, o valor do XI limite do XI3 limite, né? O XI limite para o domínio 3. Então, ó, que vai ser igual a 3,5 dividido por 3,5 mais 2,07, 0,628, certo? Então, o nosso XI com valor de 0,4, ele está no intervalo entre 0,259 e 0,628. Então, a gente pode afirmar que dimensionando essa viga com um XI igual a 0,4, a gente adotou o domínio 3 para o dimensionamento, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para o enunciado. Então, ó, a gente está trabalhando aqui no domínio 3, que conforme a gente viu, né, é o domínio mais interessante, porque você consegue aproveitar plenamente a resistência dos dois materiais, né? Mas, ó, olhando aqui no enunciado, o problema ainda não terminou, né? Ele pede para dimensionar a armadura longitudinal, ou seja, a armadura que vai resistir ao momento, né? Então, ó, lembra daquela equação que a gente viu, ó. AS é igual a MSD sobre zeta vezes D vezes FYD. E como a gente já tem o valor do μ, o valor do XI, a gente consegue encontrar lá na tabela dimensional o valor do nosso zeta, certo? Vamos dar uma olhadinha nela. Então, ó, nessa coluna eu tenho os valores correspondentes
aos valores de zeta, né? Então, para um psi igual a 0,4, o zeta vai ser igual a 0,84. Então, olha só, assim como a gente calculou a resistência de projeto do concreto, né, o FCD, a gente vai precisar calcular o valor do FYD, a resistência de projeto do aço. Como a gente tem... Nós estamos trabalhando com o aço CA50, então o FYK, a resistência característica do aço, né, é igual a 500 MPa. Então a gente vai fazer aqui, ó. FYD é igual a 500 dividido por 1,15. Isso vai dar aproximadamente 435 MPa. Certo? Vamos lá então. 150 vezes 10 elevado ao cubo sobre 0,84 vezes 45, 435. Vou colocar aqui de forma que a gente já obtenha essa área em centímetros quadrados. 0,84, 45, perdão, aqui é 44 centímetros, né? Estou arredondando aqui. 44 centímetros vezes 435. 9,33 centímetros quadrados. Certo? Só que essa não seria a resposta final, né? Eu não posso colocar no meu projeto que a viga tem que ter 9,33 centímetros quadrados e deixar para o mestre de obra especificar qual bitola de armadura ele vai colocar e quantas barras de aço que ele vai colocar, né, como armadura longitudinal. Porque ó, a gente tem como que a gente apresenta um projeto de estruturas de concreto armado. Você tem a seção transversal e você precisa especificar, fazer o detalhamento dessas barras, né? Não somente informar de forma escrita, né? Você vai ter que detalhar essa armadura, né? Então, para atender esse dimensionamento aqui de 9,33 centímetros quadrados, quantas barras e de que bitola a gente vai utilizar, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma distribuição aqui para a gente poder escolher qual vai ser o diâmetro mais interessante para a gente adotar para esse problema, certo? Vamos começar aqui, ó, como a gente está falando de armadura longitudinal, vamos começar com a barra de 8 milímetros. O diâmetro 8 milímetros. A gente calcula a área que a gente consegue com essa barra. Vou melhorar aqui. A área para uma barra de 8 milímetros vai ser igual a 0,5 centímetros quadrados. Aqui em centímetro quadrado. Zero vírgula cinco. E aqui na última coluna a gente coloca a quantidade. Certo? Então, ó, vamos ver quantas barras a gente vai precisar, de 8 milímetros a gente vai precisar para atender essa área de aço aqui de 9,33 centímetros quadrados. 9,33 dividido por 0,5, a gente precisaria de 19 barras. É um absurdo, né? Não fica viável a gente adotar, então, a armadura de 8 milímetros. Vamos para o próximo diâmetro, né, a barra de 3/8, que tem aproximadamente 9,5 milímetros.
a seção transversal dessa barra tem uma área de 0,708 centímetros quadrados. Então, utilizando essa barra, a gente sempre vai arredondar para o número inteiro imediatamente superior, né? A gente não pode colocar o resultado aqui seria 13,17 barras, né? Mas a gente sempre vai jogar para cima para poder atender uma área maior ou igual a essa daqui que a gente calculou, certo? Então a gente precisaria de 14 barras, é muita coisa também, né? Vamos lá, vamos para a barra testar agora a barra de meia polegada, 12,7 milímetros. vezes 1,27 vezes 1,27 vezes 3,14. 1,266 centímetros quadrados. Isso vai me dar 8 barras. Ainda é bastante barra, né? Vamos testar aqui com a armadura com a barra de 16 milímetros. 5/8. 2 centímetros quadrados. Isso daria 5 barras. Então, ó, o arranjo mais interessante aqui seria entre a armadura a armadura de meia polegada ou de 5/8, certo? Essa armadura de 5/8 já é uma barra bem grossa, mas ela não traz tanta dificuldade assim para dobrar. E a gente vai ter uma diminuição considerável aqui das barras de aço, né? Vamos imaginar que essa viga vai se repetir várias vezes, né? Então, ó, eu prefiro adotar aqui 5 barras 16 milímetros, certo? Então, vamos até fazer o... 5 barras de 5/8. E fica assim dimensionada, então, a nossa armadura longitudinal, certo? Vamos para o próximo problema. Dimensionar a armadura longitudinal utilizando as equações de equilíbrio. Considerar os dados do exercício anterior. Então, aqui a gente já aproveita o valor da nossa altura útil, né? Ficou faltando no exercício anterior a gente especificar uma altura total para a nossa viga, né? Então, ó, a gente pode considerar um D', né, que seria essa distância aqui entre do CG da minha armadura até a parte inferior, um D' de aproximadamente 10% o valor de D, ou seja, 4,4. Somando o D' com D, daria 48,4. A gente pode arredondar, né, para trabalhar com o número inteiro, a gente pode arredondar para 50 centímetros a altura final dessa minha viga. Então, a gente estaria trabalhando com uma altura maior do que que o dimensionamento pediu, né? E com uma área também maior. O nosso dimensionamento pediu uma área de aço de 9,33 centímetros quadrados. Como a gente está considerando 5 barras de 16 milímetros e cada barra tem 2 centímetros quadrados, a gente está trabalhando com 10 centímetros quadrados de área de aço, né? Ou seja, a gente está trabalhando a favor da segurança, né? Sem superdimensionar. Bom, vamos lá para o problema 2. Então, ó, ele está pedindo aqui para dimensionar a armadura longitudinal utilizando as equações de equilíbrio, considerando os dados do exercício anterior. Aqui a gente já tem a seção transversal já dimensionada, temos aqui o diagrama de deformações, né? Deformação no aço, a deformação na região mais comprimida, o diagrama parábola-retângulo e o diagrama simplificado, que é o que a gente vai utilizar aqui para poder fazer o dimensionamento, certo?
Vamos pegar uma página nova aqui. Exercício 2. Então, a gente tem a altura, a gente tem a resistência do concreto, tem toda a seção transversal, né? E a especificação dos materiais. Ele está pedindo para a gente fazer o dimensionamento, né? Utilizando as equações de equilíbrio, né? Então, ó, a gente tem que atender a condição de que o somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero, certo? Vamos fazer um desenho aqui para a gente poder ir olhando. Então, ó, a gente está trabalhando com o diagrama simplificado, né? Aqui a gente tem a distribuição das tensões de compressão no concreto e aqui a resultante de tração aplicado no CG da minha armadura, né? A resultante de compressão no concreto a gente aplica aqui no meio do diagrama, né? Como é uma figura simétrica, a gente vai chamar essa resultante de RCC e a resultante de tração no aço de RST. Essa distância entre elas é o braço de alavanca, né, que a gente chama de Z, certo? Então, ó, aplicando a condição lá do somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que o RCC menos RCC, é de compressão, mais RST igual a zero. Então, RCC é igual a RST, certo? E ele está pedindo para a gente dimensionar a armadura, né? Então, se eu tiver o valor de RST, eu tenho a minha armadura. Eu consigo obter a minha armadura. Eu já sei qual domínio que está acontecendo, o estado limite último. Por quê? Ó? Porque RST é igual a beta sigma S1 vezes FYD vezes a S1. E é o S1 que eu quero encontrar, certo? O valor de FYD ele é dado, né? Ele é uma propriedade do aço que a gente está utilizando. Beta sigma S1 está associado ao domínio. Como a gente está no domínio 3, a gente tem um aproveitamento total do aço, dos dois materiais, aliás, né? Então, beta sigma S1 é igual a 1. E o RST, ó, a gente consegue obter, porque o RST é igual a RCC. E como que a gente obtém o RCC? O RCC é igual ao alfa sigma, que a gente também consegue obter, porque a gente sabe, quer dizer, a gente já conhece, né, porque a gente sabe que no domínio 3 o alfa sigma é fixo, é igual a 0,85, vezes FCD, que é a resistência de projeto do concreto, vezes o ACC. O ACC ele vai ser a área de concreto comprimida, né? Ou seja, a área correspondente a onde eu tenho essa tensão aqui aplicada.
Então, se a gente fizer aqui uma figura complementar, ó, eu vou apagar aqui para fazer aqui do lado. Então, ó, desenhando a seção transversal correspondente a esse diagrama aqui. Então, ó, bem lá naquela região onde eu tenho a atuação dessa tensão, né? Eu vou considerar ela como a minha área de concreto comprimida, certo? Então, ó, olhando na seção transversal, a minha resultante, ela está sendo aplicada aqui no meio, certo? Essa distância aqui, como a gente está trabalhando com o diagrama simplificado, é o nosso y, certo? Então, o que é essa área de concreto comprimida? É o y vezes b. Porém, o y, a altura da linha neutra, ela vai depender do estado limite último, perdão, do domínio onde está acontecendo o meu estado limite último, né? Vamos colocar a equação de novo aqui. RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes ACC. Então agora ficou mais tranquilo da gente entender o que seria a área de concreto comprimida, né? A área de concreto comprimida é o B vezes Y. Então RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes B vezes Y. Porém, o Y, a gente viu que quando a gente faz aquela simplificação, né, a gente considera 80% do valor da linha neutra real. A altura real da minha linha neutra, considerando o diagrama parábola-retângulo, né, a variável x. Então, a gente viu que a profundidade y da linha neutra é igual a 0,8x, 80% de x, né? Então, RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes B vezes 0,8x. Porém, o x, o xi, né, é igual a x sobre d. E para a gente obter esse valor de forma mais direta, ó, a gente pode colocar aqui em função do xi, né? Substituir o x por xi vezes d, certo? Então, RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes B vezes 0,8 vezes xi vezes d, certo? Então vamos lá, ó. Vamos calcular o valor da resultante de compressão no concreto. O RCC vai ser igual a alfa sigma. E o que é importante a gente entender aqui, ó? A gente tem lá aquela tabela, né? Que já nos dá os valores. Aqui nessa tabela, vocês conseguem, em função do domínio, verificar o valor de alfa sigma, né? Ou obter a equação para poder calcular, né? O alfa sigma, o beta sigma S2 ou o beta sigma S1, certo? E a gente pode perceber aqui, ó, que a gente tem valores constantes para alfa sigma, para beta sigma S1 e beta sigma S2 aqui no domínio 3. Por que isso acontece? Ó? Relembrar rapidamente aqui o nosso diagrama de domínios, né? Aqui no domínio 3, ó,
eu tenho a deformação máxima na região comprimida, que é igual a 3,5 por mil, e o aço, pelo menos, ele no mínimo já entrou em escoamento. Ó. Vai ser sempre aqui maior do que εYD, a deformação associada ao escoamento do aço, né? Então, eu estou aproveitando sempre integralmente a resistência do material, né? A resistência máxima permitida para cada um dos materiais, a tensão máxima aplicada. Então vamos lá, ó. A gente viu que o alfa sigma é igual a 0,85, né? 0,85 vezes o FCD, que é igual a 17,86 MPa, vou colocar aqui vezes 10 ao cubo para já sair em kN. O B é 19 centímetros vezes 0,19 vezes 0,8 vezes o Xi, que é igual a 0,4, e vezes o D, que é igual a 0,44. Vamos adotar o mesmo valor de D para a gente poder comparar o resultado da armadura com o resultado do exercício anterior, certo? Então, ó, ficou dessa forma. Alfa sigma igual a 0,85 vezes 17,86 vezes 10 elevado ao cubo, vezes B, vezes 0,8, vezes 0,4, que é o valor de Xi, vezes 0,44, que é o valor do nosso D, a altura útil da minha seção, certo? Zero vírgula 85 vezes 17,86 vezes 1000 vezes 0,19 vezes 0,8 vezes 0,4 vezes 0,44. 406 quilonewtons. 406,12 quilonewtons. Então, ó, agora basta a gente ir lá na equação da resultante, né, do RST e isolar o AS1 para poder calcular o valor dessa armadura, né? Então, AS1, na verdade, tem que ser maior ou igual a RST sobre beta sigma S1 vezes F vezes FYD. A gente viu, né, que no domínio 3, o beta sigma S1 é igual a 1. Então, a S1 vai ser igual a RST dividido por FYD. Quatrocentos e 6,12. Simplificar aqui. 43,5. 406,12 dividido por 43,5. 9,33 centímetros quadrados. Mesmo resultado do problema anterior. Certo? Bom, então é isso, né? Era isso que o problema pedia. Dimensionar a armadura. Então, vamos para o próximo, então. Ele pede para dimensionar as armações máximas em cada trecho e desenhar o arranjo das armaduras, dado concreto C35, aço CA50, seção 20 por 80, de linha igual a 6 centímetros. Isso aqui é um problema, ó, que já envolve já envolve o cálculo do momento fletor, né? A gente vai ter que calcular, fazer o diagrama, na verdade, de momento fletor, verificar os valores máximos, né, tanto negativo e positivo, se houver, e dimensionar essa armadura, certo? E é importante ó, que a gente já vai poder
perceber que quando a gente tem armadura, quando a gente tem momento negativo, a gente vai ter que fazer armadura negativa, né? Vamos dimensionar aqui para a gente ver como que a gente faz. Vamos lá. Pegar uma página aqui. Então a gente tem uma viga com dois balanços, né? Até o carregamento dela varia, né? Vou fazer uma cota aqui. Vou verificar aqui. 3 metros, 8 metros, 3 metros. É uma viga simétrica. Já facilita um pouco, né? Já diminui um pouco o trabalho. 3 metros, 8 metros, 3 metros. Carregamento, 70 kN, 35 kN, 70 kN. Então ele diminui pela metade aqui no meio do vão. Aí. Então aqui a gente tem carregamento de 70 kN por metro, 70 kN por metro, 35 kN por metro. Aí. Então, o primeiro passo, né, como você já sabe, é a gente calcular as reações de apoio, né? Como a gente tem uma viga simétrica, a gente pode tirar proveito disso, né? A gente vai somar tudo e dividir pela metade. Metade da carga vai para um apoio, a outra metade vai para o outro. Então, ó, aqui é RA. Aqui é RB.
como que a gente vai calcular essa reação de apoio? Ó? A gente vai fazer RA igual a RB, que é igual a 2 vezes 3 vezes 70, mais 8 vezes 35, né, somando todas as cargas ao longo de sua extensão, dividido por 2, metade para cada apoio. Vamos considerar que essas cargas já foram majoradas, né? Esses 2 mais 8 vezes 35, 350 kN. 350 kN. Agora, vamos começar a calcular os valores para o nosso diagrama, né? Então, ó, os pontos de interesse aqui para a gente calcular os valores é aqui junto ao apoio, né? A gente vai ter um momento negativo aqui, e no meio do vão. A gente vai, inclusive, verificar se a gente vai ter momento positivo ou se a gente vai ter somente um momento negativo diminuindo aqui no meio do vão, certo? Vamos começar calculando o momento no balanço aqui, entrando pela esquerda. Momento em A, né? Já que a gente chamou de A aqui, esse apoio A e B. Momento em A. Momento em A, momento negativo, ó, essa carga no balanço, ela tende a girar no sentido anti-horário. A nossa resultante vai estar aqui no meio do vão. Então, a gente tem aqui menos 70 vezes a extensão do balanço, vezes a distância da resultante até o ponto A, vezes 1,5. 70 vezes 3 vezes 1,5. Menos 315 kN. Agora, para o meio do vão, a gente vai aqui, vamos chamar de MC. Momento em C. Aqui no meio do vão, ó, a gente vai carregar esse momento em A aqui, né, e verificar e calcular, somar com as parcelas de momento provocada pelas cargas que estão antes do ponto C, certo? Então, no momento em C, nós temos ali menos 315. Aqui, ó, vamos fazer o somatório de cargas aqui no ponto A. A gente tem 350 kN para cima, menos 70 vezes 3 para baixo, né? Então, a gente vai ter uma resultante aqui, ó, positiva, né, de 140 kN a uma distância de 4 metros, certo? Então, se ela está apontando para cima, ó, ela está girando no sentido horário, que é o sentido que a gente arbitrou como positivo aqui para o momento, que é o sentido positivo do momento. Então, ó, a gente vai ter mais 140 vezes 4. E a gente tem ainda, ó, essa parcela aqui dessa carga distribuída aqui, né, de 35 kN por metro. Então, a gente tem aqui, ó, a resultante vai estar no meio, entre A e C. Aqui não é MC, aqui é o ponto C. A gente tem aqui essa carga aqui entre A e C, certo? A resultante vai estar aqui no meio,
tendendo a girar no sentido anti-horário, né? Produzindo, então, uma parcela de momento negativo. Então, vai ser menos 35 vezes a extensão, que é 4 metros, vezes a distância, 2 metros. Vamos ver quanto que vai dar isso. Menos 315, menos 35 vezes 4, vezes 2, mais 140. Mais 140 vezes 4. Menos 315, menos 35 vezes 4 vezes 2, mais 140 vezes 4. Menos 35 kN metro. Então, observem que a gente não vai ter momento positivo em ponto nenhum dessa viga, certo? A gente vai ter aqui no meio do vão um valor igual a menos 35 kN. Vamos traçar esse diagrama aqui para a gente poder visualizar ele melhor. Diagrama de momento. Diagrama de momento com unidades em kN/metro. Aqui o apoio A. Aqui o apoio B. A, B. O valor do momento em A. Vou puxar aqui com referência. Então, como a gente tem essa carga uniformemente distribuída, a gente vai ter esse formato. Primeiro deu certo. E aqui ele não chega a tocar o eixo da viga. Certo? Na verdade, ele não toca, né, o eixo da viga. Aqui a gente tem menos 35 kN metro, né? O maior valor de momento negativo vai ser menos 315, menos 315 kN metro. Negativo, tudo negativo. Certo? Então, o nosso dimensionamento, vamos imaginar que a gente vai fazer um dimensionamento bem simplificado, sem variar a armadura ao longo do vão. Tá? Vamos fazer uma armação corrida aqui, né? Uma armadura constante. Então, a gente vai dimensionar para o maior valor de momento que a gente tem, que é igual a menos 315, né? O problema já deu a seção transversal, ele já especificou os materiais, então, com os valores dos momentos mínimos aqui, a gente consegue fazer esse dimensionamento de forma bem tranquila, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o dimensionamento utilizando as equações de equilíbrio, tá? Nova página. Vamos lá, então. Então, a gente sabe, né, que a gente precisa calcular o valor da resultante de compressão no concreto.
RCC, né? Que é igual a alfa sigma vezes FCD vezes ACC. Então, a gente vai ter a resultante, ó, RCC igual a alfa sigma vezes FCD vezes 0,8 vezes B vezes QC vezes D, certo? O valor de X. E aqui a nossa área de concreto comprimido. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Vamos verificar os dados que o problema deu. Aqui nesse caso, ó, ele não informou qual é o domínio que tá. Ele não informou o QC, né? Então vamos calcular aqui o valor de μ para esse momento fletor. Daí a gente consegue encontrar o valor do nosso QC, certo? A gente sabe que μ é igual a MSD sobre B vezes D ao quadrado vezes FCD. Então, μ é igual a 315 menos 315 Na verdade, aqui o valor do sinal ele vai indicar para nós aonde colocar a armadura, né? 0, a largura de 20 centímetros. Esse 0,2 vezes a altura útil. Ó. Como eu tenho um H igual a 80 centímetros e D' igual a 6, o nosso D é igual a 80 menos 6, é igual a 74 centímetros. Igual a 0,74 ao quadrado vezes FCD. Estou trabalhando aqui com concreto de 35 MPa, né? C35. Então, 35 dividido por 1,4 dá 25, né? 35 dividido por 1,4, 25 MPa. O nosso FCD. Dividido por 0,2 vezes 0,74 vezes 0,74 vezes 25 vezes 1000. 0,115. Daí agora a gente olha na tabela e verifica qual que é o psi correspondente para esse valor de μ. E verifica também o domínio, né? Vamos escolher aqui então ó, um valor para o nosso μ. O nosso μ é igual a 0,155. Então ele vai estar aqui entre 0,153 e 0,158. Quanto maior o valor do nosso QC, maior vai ser a nossa armadura. Então, eu vou adotar um QC igual a 0,26, certo? QC igual a 0,26. Então, da tabela,
gente obteve um psi igual a 0,26. Outra coisa que a gente vai ter que observar, ó, vocês vão ter que verificar qual é o domínio que está acontecendo no estado limite último, né? Então, ó, vocês sempre podem dar uma olhada lá, ó, naqueles valores de Xi limite, né? A gente tem aqui um Xi igual a 0,26. Então, como a gente adotou aqui um Xi igual a 0,26, ele vai estar... o nosso estado limite último ele vai acontecer no domínio 3, né? Após o final do domínio 2. Após o final do domínio 2, certo? Então, a gente vai ter um dimensionamento bem interessante, né? Um dimensionamento bem econômico. Vou voltar lá. Então, agora a gente já sabe o domínio e já conhece o valor do Xi. Então, ó, agora já dá para a gente calcular, então, a nossa resultante de compressão no concreto. RCC é igual a 0,85, a gente está no domínio 3, vezes 25, vezes 10 ao cubo, vezes 0,8, vezes 0,2, vezes 0,26, vezes a altura, que é 74 centímetros, né? Zero vírgula 85 vezes 25 vezes 1000, vezes 0,8, vezes 0,2, vezes 0,26, 74. 654,16 kilonewtons. Então, ó, como o RCC é igual a RST, né? E a equação do RST é igual a beta sigma S1 vezes FYD vezes a S1, a S1 é igual a RST sobre beta sigma S1 vezes FYD. O beta sigma S1, como a gente está no domínio 3, né, a gente viu lá a mesma situação do problema anterior, vai ser igual a 1. Então, a S1 vai ser igual a 654,16 dividido por 1 vezes 43,5. 654,16 dividido por 43,5. Para já sair em centímetro quadrado, né? 14,83 centímetros quadrados, certo? Então, para a gente poder finalizar aqui o dimensionamento da nossa armadura, vamos escolher a bitola e a quantidade de barras que a gente vai adotar, né? No problema anterior, a gente começou lá com bitolas menores, a gente viu que para uma área de aço de 9,83 estava dando uma quantidade absurda de barras, né? Então aqui, ó, vamos começar a calcular a nossa quantidade de barras para um diâmetro a partir de 16 milímetros, né? 5/8, que foi o que a gente adotou no problema anterior, né? Então, ó, diâmetro
em milímetro. Área de aço, centímetro quadrado. N. Então, para 5/8, a gente tem uma área de aço de 2 centímetros quadrados. 14,83 dividido por 2 dá 8 barras. Bom, considerando que o próximo diâmetro seria 3/4, né, 19 milímetros, você já tem uma dificuldade maior para se dobrar, eu acredito que esse seria um conjunto interessante de armaduras, né? É lógico que se a gente fosse resolver um problema real, a gente poderia variar essa armação ao longo do comprimento, né? Porque dá para a gente perceber, ó, que a gente começa aqui com um momento nulo, ele vem aumentando e diminui bastante lá para o meio do vão, né? Porém, a gente está fazendo aqui o dimensionamento de forma simplificada e a gente está dimensionando somente para essa região aqui em função do esforço aqui junto ao apoio, né? Maior valor de momento negativo. E tem um detalhe, ó. Como a gente está trabalhando, a gente encontrou momento negativo, o que vai acontecer? Né? Quando eu tenho um momento positivo, como que a gente coloca as armaduras? Se eu tenho um momento positivo, eu tenho compressão em cima e tração embaixo, né? O concreto ele não resiste bem à tração, então por isso a gente coloca as armaduras na parte inferior. Porém, não é isso que acontece aqui no nosso problema, né? A gente tem momento negativo, então os valores os sinais das tensões eles se invertem, né? Eu vou ter compressão aqui embaixo e tração em cima. Então, ao invés da gente colocar essa armadura na parte inferior, a gente vai alojar na parte superior, né? Então, eu tenho aqui, ó, compressão embaixo e tração em cima, certo? Então, a gente vai ter o que a gente chama de armadura negativa, que é a armadura para resistir, ajudar a viga de concreto armado a resistir ao momento negativo. Pode colocar aqui 4 embaixo, aliás, 4 na primeira camada, e mais 4 na segunda camada. Bom, então assim fica finalizado o nosso exercício, né? E para poder complementar a aula de hoje, né, para vocês poderem praticar também, eu vou estar disponibilizando lá na pasta do Google Drive, certo? Vou estar disponibilizando uma lista de exercícios para vocês resolverem, exercícios relacionados a esse conteúdo. Esses exercícios vocês vão ter que me entregar também, e vocês vão ter 2 semanas para poder resolver, certo? Então, ó, vamos ver quando que vai cair qual que seria a data de entrega, né? Considerando que hoje é dia 2, vocês podem me entregar no dia 16 de outubro, certo? Então, tentem resolver. Se tiver dúvida, pode me procurar a qualquer momento, né? Eu vou estar disponível para vocês através do WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação que vocês queiram se comunicar, pelos comentários aqui do YouTube ou através do e-mail. Então, não hesitem de me procurar. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima.